Oi, Ju. Oi, Ale, e oi, pessoal que tá em casa. Gente, o tema de hoje é uma coisa que eu adoro, mesmo porque toda vez que eu falo de espiritualidade, geralmente eu escuto comentários assim, mas ninguém morreu e voltou pra contar. Mentira, vários morreram sim e voltaram pra contar pra gente o que que acontece quando eles passam pro lado de lá. Então, o assunto de hoje é EQMs, ou seja, experiências de quase morte. É isso, gente. A gente vai falar desse tema. Eu quero começar aqui dizendo que eu espero que nunca ninguém passe por isso. Vamos começar por aí. Espero que vocês não tenham passado por isso. Espero que ninguém nunca passe por isso. Mas eu concordo com o que a Ju falou, né? Querendo ou não, se a gente for parar para pensar no nosso meio jurídico, se você tiver um relato de testemunha de primeiro grau, alguém que viu alguma coisa, é considerado evidência o suficiente, às vezes, para prender alguém, mandar alguém para cadeia pela vida inteira. E eu acho que baseado nisso, essa é meio que a linha que eu entendo das EQMs, é um relato de primeiro grau, uma pessoa que foi lá com os próprios olhos, ou olhos astrais, olhos físicos, não sei quais olhos, mas ela foi lá ela mesma, pessoalmente, em espírito, descobriu muita coisa, teve opções, teve informações, teve contatos, teve experiências, e ela volta com a lembrança dessa experiência. Eu meio que eu sempre vou puxando sardinha para ufologia, mas eu mesmo que vejo as experiências dos EQMs da mesma maneira que eu vejo as abduções, né? Se eu quero saber exatamente o que está acontecendo do outro lado, quem melhor do que uma pessoa que voltou para me contar? Então eu acho que eu vejo dentro da espiritualidade as EQMs como isso, como um relato de primeira mão. Cabe a você é, fazer o seu próprio juízo de valor, o seu próprio julgamento. A gente vai falar um pouquinho sobre a ciência dessa parte, mas a gente vai falar também sobre as outras questões muito mais envolvidas na espiritualidade. E aí fica a critério de cada um ter o seu auto-julgamento e ver o que vocês acham. Mas eu tenho a minha cabeça bem aberta e eu falo, quem sou eu na fila do pão para julgar as experiências dos outros? Então, eu gosto muito de estudar EQMs por esse motivo, que são pessoas que foram e voltaram para contar, e é muito interessante o que a gente vai cobrir no episódio de hoje, seria assim, o que que a gente pode aprender com elas, o que que a gente pode observar que existe em comum em todas essas experiências. Então, eu e a Lê marcamos alguns pontos sobre isso, e antes de chegar nisso, a gente vai falar um pouquinho da visão da ciência, tá? Então, eu fiz uma pós-graduação em Neurociências e Física da Consciência, e o que eu aprendi na minha pós-graduação é que existiu um projeto chamado Project Aware, onde eles colocaram em mais ou menos em alguns hospitais cartazes com imagens na sala, no topo, porque se houvesse uma EQM, a pessoa ia flutuar, ia ver, ia ser capaz. Então eles queriam comprovar se essas experiências são reais. E infelizmente esse projeto apenas comprovou um único caso que era indiscutível que a pessoa realmente viu alguma coisa. O que eles falam é que assim, quando a pessoa sai, quando ela tem uma experiência de quase morte, basicamente o princípio do projeto era isso, que quando a pessoa tem uma experiência de quase morte, o cérebro ainda está ligado de alguma maneira, então quando ela fala o nome do médico, ou o que aconteceu, ou que qualquer coisa que aconteceu na situação ali da sala de operações, naquele cenário, pode ser o próprio cérebro registrando aquilo. Por isso que eles resolveram colocar aqueles cartazes, tipo, aqui a gente pode contestar, porque pode ser o cérebro ouvindo, mas se a pessoa flutuar e ver o cartaz, daí é incontestável, né? Então a ciência, algumas partes da ciência, alguns pontos aí deles, eles tendem a defender essa ideia de que o cérebro registra, de que o cérebro falta oxigênio, que existe um excesso de DMT produzido na pineal, que faz com que as pessoas entrem num estado de alucinação, ou seja, eles inventam vários contrapontos aí para questionar as EQMs e derrubar elas como sendo verdadeiras, né, jogando pro lado da alucinação. Mas tem casos que é inquestionável, tipo, até mesmo se você for no Netflix e assistir aquele Vida Após a Morte, no primeiro episódio tem uma moça loira que morreu num negócio de caiaque, numa água, ela ficou, tipo, 20 minutos embaixo da água, ela ficou quase que meia hora morta. Ela viu também que o filho dela, um dos filhos dela, ia falecer em idade adulta, o que realmente aconteceu depois, sabe? E ela voltou à vida com esse conhecimento e tudo. Então, como que você explica isso? Né? Basicamente seria isso. E outra, se é uma alucinação, por que que tantas pessoas têm uma alucinação tão parecida, que são justamente os pontos que a gente vai colocar para vocês. Agora, sobre ciência, eu tenho certeza que a Lê vai conseguir falar mais do que eu, tá? Porque ela, como vocês já sabem, ela mesma se denomina estudante profissional e ela tinha uma mente muito, muito científica até antes do despertar dela. Eu tenho certeza que ela tem mais coisas para acrescentar. Eu tenho sim, gente. Eu tava conversando com a Ju
Ju aqui, obviamente que eu não sou especialista em nada, né? Não sou especialista nessa área, não sou nem neurologista para falar bastante do cérebro. Por sinal, a Juliana entende muito mais das neurociências do que eu nesse momento, porque realmente foi uma fase da minha formação que eu não gostava muito. Mas estudando agora, depois de mais velha e depois de todo o contato, né, com mais de 10 anos de experiência dentro da medicina, a primeira coisa que eu falei pra Gil foi, tudo bem, vai, a gente gosta da ciência, eu acho que a gente se sente, os seres humanos, a gente se sente confortável quando a gente fala que alguma coisa foi validada, assim, de uma maneira científica, né? Então, parece que vem um acalento no coração. Mas algumas coisas que eu gosto de falar, que a ciência, por definição, ela não está escrita na pedra, né? Ela não é preto no branco. E a ciência de hoje pode ser o erro de amanhã, né? Amanhã a gente descobre alguma coisa que o que era dado como ciência hoje já não é mais. Eu falei uma frase para Ju que eu escutei essa semana que eu achei incrível. A espiritualidade de hoje é a ciência de amanhã. A gente está desenvolvendo tanto no mundo quântico, a gente está desenvolvendo tanto nossa ciência sobre a consciência humana, né? Se você dá para encher tantas bibliotecas com as coisas que a ciência não sabe, que eu acho que a gente tem que ter um pouquinho de humildade quando a gente entra nesse papo de ciência. Vamos ser humildes, vamos entender que nós, como seres humanos, a nossa ciência é muito limitada. Né, o que a gente pode fazer de ciência é muito limitado. E quando eu fui para os Estados Unidos trabalhar com ciência, me liguei que a ciência é muito mais limitada do que eu imaginava. Né? O que eu escutava sempre era um artigo bom, um artigo pronto. Não necessariamente é um artigo bom. Escutei isso demais, então vamos começar por aí. Mas dentro da ciência tem muita coisa boa que a gente pode fazer, né? Quando a gente estava conversando de fazer ND, eu fui atrás, o que eu posso ir atrás com as pessoas que estão trabalhando com isso dentro de um peer review, assim, de uma parte mais de ciência, e fui atrás desse rapaz, ele se chama Jeffrey Long, ele é médico, ele é oncoradiologista, então ele trata pessoal com radioterapia, e ele, dentro das experiências dele, eu acho que qualquer um que é da área da saúde aqui, eu posso falar sem medo nenhum, que eu tenho certeza que qualquer um da área da saúde aqui teve as suas experiências bem espiritualizadas, todo mundo passa por algumas coisas desse tipo, e dentro da área dele, dentro do que ele estava fazendo, dentro da ciência dele, ele acabou estudando mais de 4.000 relatos de pessoas que passaram por EQMs, então ele montou um questionário estruturado, né, que a gente chama de pesquisa qualitativa, ainda é ciência. E ele montou um questionário estruturado, ele até ganhou um prêmio do Robert Bigelow, que é um bilionário aí da indústria aeroespacial, ganhou $50 mil para fazer essa pesquisa, e dentro da área dele, ele fez essa pesquisa com dados peer-reviewed, publicado em artigos científicos, ele encontrou várias coisas, né? Ele fala, não dá pra gente provar por A mais B, porque como é uma experiência subjetiva, não dá pra eu ir lá junto com a pessoa, ver o que ela tá passando e voltar com ela. Apesar de que ele até fala que existem experiências compartilhadas, né? Pessoas que vão junto para esse lado, que as duas pessoas juntas se veem. Existem experiências compartilhadas onde uma pessoa acaba, né, desencarnando e a outra volta, e ela tem essa experiência também. Então, existem experiências compartilhadas, existem experiências em grupo que tem um pouco mais uma validação, como a Ju falou, algumas pessoas que acabam vendo coisas que elas não poderiam ver, que existe uma certa validação. Mas uma das coisas que ele falou que eu achei interessante é que o cérebro, na verdade, ele só está funcionando depois que você tem uma parada cardiorrespiratória entre 10 a 20 segundos depois. Então, esse momento, então a pessoa morreu, mas ela ainda está absorvendo. Isso, dentro da ciência, é 10 a 20 segundos. E o que aconteceu depois desses 10 a 20 segundos não é mais o DMT, o cérebro, a pessoa escutando informação da sala. Desculpa, a pessoa está morta. A pessoa não está mais ali. E até uma coisa que eu falei com a Ju, que é até um pouco chocante, mas quando você tem a experiência de estar do lado de uma pessoa que realmente desencarna na tua frente, você vê alguma coisa mudando, né? Você consegue olhar no olho da pessoa e ver que tem alguma coisa que não está mais ali, que estava ali antes, não está mais, né? E a hora que tem esse momento, quanto tempo realmente esse cérebro ainda está processando informação? Gente, é 10 a 20 segundos. O que aconteceu, por exemplo, com essa moça que ajudou deu a informação aí, 20 minutos dentro da água, todas essas informações, eu não sei se eu consigo colocar tudo na conta do DMT da pineal. Para mim, a conta PIC não bate, assim, não fecha, na minha opinião, né? Então, tem esse lado aí dentro da ciência. Se você quiser, depois eu vou pedir para a Ju deixar aqui o site dele. Ele tem um site onde você pode preencher esse formulário.
O site está lá, ele tem todos os dados lá, todas as informações, todas as publicações. Você pode você mesmo preencher esse formulário se você quiser. É um formulário bem extenso, são acho que 86 perguntas. E realmente é um formulário estruturado dentro da ciência. A gente faz muita ciência com análise qualitativa, que a gente chama, que é experiência pessoal. E tem muita validação. Então, vamos começar pela ciência, que por mais que tenha alguns artigos aí que não conseguiram, né, provar, porque é muito difícil de provar, a gente também tem muito relato pessoal e muito trabalho falando que realmente tem alguma coisa aí, né, Ju? Ah, com certeza. E até o projeto que eu falei, o Project Aware, ele tá querendo provar dentro de um contexto muito específico, que é dentro de uma sala de cirurgia, que seria a pessoa flutuar e ver o desenho. Mas nem todos fazem isso. Se você começa a assistir relatos de EQM, eles começam a sentir o corpo saindo e vão para outro lugar. Não ficam necessariamente na sala de cirurgia, sabe? Observando quem tá ali ou o que é o que não é. Então, foi um dos projetos que eu entrei em contato na pós, mas eu tenho certeza que tem outras pessoas, como a própria Lê acabou de mencionar, assim como tem outras pessoas independentes que não tá nem na ciência, mas estão pesquisando os EQMs. E isso daí tem até no Next Level Solo um episódio de 2 pesquisadores, um é um homem, o outro uma mulher, eu não lembro o nome, mas eu vou encontrar os episódios e deixar aqui para vocês. E eles pesquisaram mais de 1000 EQMs também, para ver qual é o padrão em comum entre elas, e é impressionante, assim, uma das coisas que os dois concordam é que até as EQMs negativas é coisa de 5%, negativa do que a gente conhece aqui como umbral, que vai para um lugar ruim, que tem espíritos ruins, que tem seres que estão se deliciando ali, se divertindo com você e querendo abusar de você, te prender ou coisa assim, é coisa de 5%. 95% dessas experiências são extremamente positivas e eu tenho certeza que mudaram a vida de muitas pessoas também depois que elas voltaram dessa EQM. E mesmo no caso negativo, o padrão que você encontra é que geralmente eles recebem um pensamento assim, reza, pede ajuda, e quando eles começam a rezar e chega um ser de luz ali, esses seres negativos meio que não gostam, fogem da luz, e essas pessoas são, na hora, levadas para outro lugar e começam a ter uma experiência positiva. Então, isso até, eu já falei em vários outros episódios, né, se você faça orações para as pessoas que passaram, para que elas possam ter ajuda, para que elas possam pedir ajuda para os seres de luz para ir para o lugar certo, assim como essa questão da gente pedir ajuda também ajuda bastante aqui mesmo pra gente encarnado, então é o poder aí das orações que a gente já falou em vários episódios aqui antes. E os outros, vamos começar agora a falar, Lê, dos padrões, o que a gente encontra nessas EQMs? Vamos sim, Ju, a gente eu leio bastante, estudo bastante, acompanho bastante alguns esses casos de EQM, são bem comuns nessa área da espiritualidade, foi isso que eu falei, são relatos de primeira mão, então a gente sempre acaba levando a sério, né? Tem algumas coisas em comuns, eu percebo que, pelo menos nas histórias, isso foi uma coisa que esse Dr. Jeffrey Long também falou, existe um momento ali. Acho que tem um start com aquele momento que você se descobre fora do teu corpo. Eu acho que a primeira coisa que eu acho que acontece é aquele momento que tem aquela noção, aquela sensação de que tem alguma coisa diferente, né? De que eu ainda tenho a minha consciência, eu ainda sou a minha consciência, eu tô vendo o meu corpo ali, ou eu não estou no meu corpo, eu saí do meu corpo de alguma maneira. Que pra mim, por mais que pareça uma coisa muito simples, eu acho que é um dos primeiros pontos que a gente já consegue validar, porque isso você consegue fazer em vida. O que a gente não falta aí são relatos de pessoas que têm experiências de projeção astral ou em meditação, de sair do corpo, de enxergar coisas. Eu mesma, no outro podcast que eu fazia, fiz um episódio inteiro sobre os espiões psíquicos que foram até bases militares na Rússia. Então, realmente existe alguma coisa aí, um fator da gente entender que consciência é uma coisa muito maior do que o corpo, né? De que com certeza existe, muito mais abrangente, de que esse é um sei lá, é um avatar que a gente tá aqui e que de repente você se vê fora desse avatar, fora do teu corpo. E a sensação que vem junto, que eu vejo muita gente falar, é que também vem essa sensação de que existe nenhum sofrimento, né? Aquele momento que você tá ali, que a dor não existe mais, a tristeza não existe mais, né? Que existe ali um momento que o que tá passando ali com o teu corpo tá atrelado no teu corpo, que são sensações terrenas, de que a sensação da tua consciência, da tua alma, teu eu superior, seja lá quem for, que tá ali, tá em outro plano. E parece que existe aí um momento de confusão, parece que os relatos começam com a pessoa um pouco confusa, e de repente vem um momento ali que você tem um contato com uma pessoa, um guia espiritual, um anjo, um ente querido, mas sempre tem ali um guia, né, Ju? Parece que sempre vem, não sempre, obviamente que aqui não dá para falar sempre,
Mas parece que tem um momento ali do mentor durante essa experiência, que você não fica 100% desamparado, de que tem alguma informação vai vir para você. Então, tem pessoas que vê, né, figuras já conhecidas, como Jesus, Maria Madalena, e baseada nas próprias crenças. Tem pessoas que vê avós, tem pessoas que vê os pais, tem pessoas que vê os guias, tem pessoas que vê anjos, Arcanjo Miguel, mas que existe em algum momento ali que você está passando por essa situação, que tem um momento ali de acolhimento, e aí, de repente, você passa por um momento de revisão, não é isso, Ju? Isso. Geralmente elas têm esse padrão, assim, e outra, uma claridade muito maior, assim, até o Bashar fala que morrer é como se a gente estivesse despertando de um sonho, e todas elas falam disso, que o que elas vivenciam do lado de lá é muito mais real do que a gente vivencia do lado de cá. Então, num primeiro momento é isso que a Lê falou, que alguém vem e encontra a pessoa, um ser de luz ou alguma coisa, muitas vezes de acordo com o que a pessoa acredita, embora nem sempre, porque tem um monte de EQMs também de ateístas que não acreditam em nada e acabam vendo Jesus Cristo, né? Acontece, então a crença ela influencia vez sim, vez não, mas logo depois que ela passa para o lado de lá, uma das coisas que acaba acontecendo é elas fazerem uma revisão de vida. E como que é feita essa revisão? Eles descrevem como se você visse um painel ou várias imagens, daí conforme você foca em cada imagem, é como se você entrasse naquela imagem, mas não só nas coisas que você fez, mas em como, para quem você fez aquilo, como que aquela pessoa se sentiu. Então eu já vi relatos assim, por exemplo, da pessoa levando o cachorro para passear com a coleira apertada e entrando no corpo do cachorro e percebendo como que o cachorro se sentiu o dia inteiro andando com aquela coleira apertada. Ou quando era mais jovem e falou alguma coisa para a irmã, tipo, tava tendo uma briga com a irmã e foi lá e foi malvada mesmo, sabe? Tipo, vou falar isso para ver se ela me deixa em paz. E a irmã ficou quieta e ela entra naquela cena e ela vê, ela sente exatamente como que a irmã dela se sentiu ao ouvir aquilo que ela falou. Então, me parece que essa revisão, assim, é para você entender o impacto que você tem nos outros e na energia dos outros. Você se tornar consciente disso. Eu acho que fica o primeiro aprendizado, né? Isso daí pra gente fazer em vida já. Quando você vai tratar os outros, ou se referir aos outros, ou fazer escolhas, sempre pensar na consequência do que você está escolhendo, para não ter que passar por uma revisão de vida e ficar vendo ali o mal que você fez. Embora eles também falam do bem que você fez, as coisas boas que você fez as outras pessoas sentir. Então me parece que isso daí, a aula da revisão de vida não é uma questão de julgamento, não é isso, é mais uma questão de conscientização em relação como que as nossas escolhas e ações impactam as outras pessoas, seja de forma positiva ou negativa. Mas olha que lindo isso, Ju, que a gente pensar que o conceito vamos colocar em um conceito de juízo final, né? O juízo que você vai ter, o juízo, esse momento que existem várias religiões, que a experiência dessas pessoas que passam para EQM não é um julgamento exteriorizado, né? Não vem de alguma outra pessoa, vem de você mesma, e você é banhado pelo dom da empatia e compaixão. Você é banhado pelo dom de sentir na pele o que você fez para os outros. Daquela maneira, você se auto-julga, né? Não existe um julgamento externo. O julgamento vem de você, das coisas que você não parou para pensar naquele momento, ou que você não estava conectado com o sentimento do outro enquanto você estava fazendo, com o sentimento do cachorro enquanto você estava fazendo. E não porque você é ruim, porque você é uma pessoa péssima, não por isso, mas porque realmente aqui a gente veio nesse desenho disfuncional do planeta Terra, a gente veio com essa ideia de separação, né? A gente esquece que a gente é todo parte de um todo, né? O que você faz pro outro, você faz para você. Mas quando chega lá, você lembra. Ou você lembra, né? Parece que chega lá e você tem esse momento de empatia. Você é dominado por uma empatia. E eu, como uma pessoa empática, eu falo que não tem dor maior do que você sentir a dor do outro que você causou. Na minha cabeça, eu acho que é o meu inferno na Terra, é esse. É a sensação de sentir a dor da outra pessoa e saber que fui eu que causei. Né, que aquilo poderia ter sido evitado se eu tivesse pensado melhor no que eu estava falando, ou se eu tivesse pensado melhor nas ações que eu estou tomando. Né? Então, eu acho que não tem professor maior do que você sentir a dor no outro que você mesmo causou. Na minha cabeça, é o meu inferno na Terra, que eu, como altamente empática, choro dias. Se eu sinto que eu magoei alguém, eu vou chorar no banheiro por dias. Eu achei muito interessante essa questão dessa revisão. Eu acho uma maneira muito mais democrática, assim, muito mais didática de passar por esse momento de revisão. Eu prefiro muito mais o momento onde que eu sinto na pele as consequências dos meus atos e assim eu consigo aprender com elas, do que levar um pito, né? Chegar lá em cima, levar uma bronca, olha o que você fez, né? A gente não aprende tão bem
com a bronca do que a gente aprende quando a gente passa na pele. Eu acho que o aprendizado é muito mais intenso e muito mais duradouro quando a gente sofre na pele. Então, eu acho que fica essa questão dessa revisão. Mas, Ju, pelo que eu entendi, pelo que eu escutei, essa revisão, na verdade, todo esse processo é tudo com muito amor, né? Eu não escuto, apesar de ter algumas pessoas que têm algumas experiências negativas, e a gente vai entrar nesse ponto, mas eu não escuto esse momento, mesmo quando você é uma pessoa que causou muita dor, ou causou, né, muitos problemas aqui na Terra, não vem tanto de uma questão, né, dos infernos de Dante, por exemplo, aquela coisa punitiva, aquele abacaxi cascudo, né, toda aquela questão. E vem muito mais, a dor é muito mais da alma. Fala, poxa, que pena que eu fiz isso. Poxa, que pena que eu não parei para pensar nisso quando eu estava lá. Poxa, que coisa triste, eu não queria ter feito isso, mas vem numa coisa de muito amor. Fala, poxa, você errou, mas vamos daqui para frente a gente consegue ser melhor, né? Aquelas lições que a gente está aprendendo, quase como um pai e uma mãe com uma criança, quando erra, quando tá chateada, quando tá triste. Eu acho que vem muito mais essa sensação, que eu acho que é um outro tema muito comum, é o amor que vem. Porque foi o que você falou, 5% das experiências são puramente negativas, mas o que eu vejo é até as experiências negativas, elas têm um momento de virada de chave e que de repente vem só o momento do amor, o momento do entendimento, o momento do acolhimento, né, no momento do contato com a sua equipe, né, o seu time do pit stop lá de cima, ou quem está te ajudando e tudo, toda essa coisa. Então parece que tem uma outra temática importante, é essa temática do amor, mesmo em pessoas que não vivenciam esse amor aqui na Terra, né, mesmo em pessoas que não têm essas experiências de amor aqui na Terra. Eu ouvi um relato de uma moça que eu acompanho, ela, eu gosto muito do trabalho dela, ela no final ela acaba fazendo tarô, mas ela também é canalizadora. Ela se chama Julie Poole, e ela descobriu o talento dela, ela se conectou com esse coletivo que ela chama de TEL. Não, desculpa, Eli é o dela. Mas o dela veio toda com uma questão, ela sofreu muito abuso na primeira infância, ela teve um pai ausente, uma mãe que fez um check-out total, então ela fala que ela não era abraçada, ela não tinha carinho, e aí isso evoluiu com uma situação de abuso sexual desde a primeira infância, então a primeira EQM dela foi durante uma situação de abuso, e esse abuso foi se perpetuando, e ela entrou em álcool e drogas e promiscuidade, então a vida dela até os 20 e poucos anos, ela fala que ela não teve amor. Ela só teve, né, essa dor, essa desgraça, e nas experiências de EQM dela, ela teve contato com esse amor lindo, e aí o amor ela só sentia quando ela tinha essas experiências, ou quando ela conseguia fazer uma projeção astral à noite. Então, eu vejo que esse tema, essa temática do amor é muito forte, mesmo nas pessoas que não experienciam muito isso durante a vida, né, Ju? Sim, é muito marcante, gente, e na verdade eu acho que o que marca é porque aqui na Terra a gente não sabe o que é amor incondicional. O que eu posso falar, eu não tive uma EQM, obviamente, eu nunca tive perto da morte, mas eu consegui sentir essa questão do amor incondicional fazendo experiência xamânica, com os cogumelos mágicos, e é uma coisa muito marcante, é muito real. É um amor que é além. Então, quando eu escuto essas EQMs descrevendo esse amor incondicional, e eles falam como se fosse liquid love, amor líquido, que é uma coisa que penetra e que não tem julgamento. A gente não está acostumado com essa ideia. Porque eu lembro quando eu tive a minha experiência, que eu vi os seres de luz assim, me amando, e sabe, de mim partia assim, mas eu não sou uma pessoa boa, eu tenho defeito, sabe, eu sou impura, eu sou inferior, como assim, vocês não estão me julgando? E eu conseguia sentir o amor deles assim, mas a gente te admira com tudo isso, a gente te ama com tudo isso, tá tudo bem. Eu conseguia sentir essa energia. Então, toda vez que eu escuto uma EQM colocando esse relato, me lembra dessa experiência que eu já tive. E eu consigo entender perfeitamente. Todos eles, assim, sem exceção. Sem exceção. Tudo bem que você tem as EQMs negativas, mas quando a pessoa consegue virar a chave e ir para um lugar bom, você vai ver sem exceção que não existe, número um, julgamento, e outra, a pessoa é permeada por esse amor líquido, que elas mesmas descrevem como amor líquido. Tem até uma EQM interessante que eu assisti de um homem que ele morreu com câncer no cérebro. E quando ele morreu, ele foi para um nível elevadíssimo de consciência, onde, primeiro, ele entendeu a causa da doença dele, ele entendeu que quando ele
ele desenvolveu um ódio pela humanidade, um julgamento, a gente que é acostumado a julgar, né, porque o lado de lá não é. Ele desenvolveu esse pensamento, a humanidade é podre, a humanidade é o câncer da Terra, esse tipo de coisa. Ele acabou desenvolvendo um câncer no cérebro dele, um tumor, e acabou falecendo por causa disso. E ele chegou num nível de consciência tão alto que primeiro que ele entendeu que foi o julgamento dele que causou aquilo. E segundo que ele entendeu que a existência naquele nível, o nível de amor é tão alto que ele mesmo fala, são palavras dele, que nem a alma de Hitler fica manchada. Tamanha é a falta de julgamento que existe, tamanha é a aceitação e o respeito pelas escolhas que nós fazemos, tanto individualmente ou coletivamente falando. Então esse é um tema aí que você pode assistir quantas EQMs você quiser, pelo menos 80% delas eu te garanto que você vai ouvir essa descrição aí do amor incondicional e da aceitação e do respeito por tudo que a gente é. Embora a gente aqui embaixo tá acostumado a julgar e condenar e tal, do outro lado isso não parece existir. Isso é interessante, Ju, porque eu acho que na cabeça de algumas pessoas, elas acham, então eu tenho carta branca aqui, posso fazer o que eu quiser, que chega lá, tá tudo certo. E eu acho que a conversa não é bem essa. Eu acho que o que eles falam com essa questão do julgamento é porque as suas ações aqui nesse plano, elas vão influenciar a sua vida aqui nesse plano. Porque tem uma outra questão do outro lado que as pessoas acabam falando, é que vem uma lembrança, um momento de entendimento de qual foi o planejamento que você traçou para essa vida. O que você veio aqui para fazer e o que aqui você está fazendo. E nesse momento, pelo que eu escuto, vem muito, quase uma questão assim de não vou dizer um arrependimento, mas bate quase um certo desespero, assim, da água batendo aqui no queixo, falando, nossa, eu fui para fazer X, e tô aí perdendo tempo com Y, tô perdendo tempo com aquilo, tô perdendo tempo indo atrás de coisas que eu não preciso correr atrás, eu tô perdendo tempo correndo atrás de coisas, né, materialistas, ou rancor com alguma pessoa, ou, né, correndo atrás de status, ou de carreira, ou de vaidade, ou de beleza, ou correndo atrás de tantas as coisas pequenas. Eu acho que parte do julgamento que não vem do outro lado, você vem aqui nesse lado aqui, você veio aqui para cumprir uma missão, seja ela qual for. Né? Você veio aqui, não uma questão assim de cumprir uma missão, né, não só no sentido kármico, mas você veio aqui, você traçou um plano para as coisas que você queria fazer, para as coisas que você queria aprender, para as pessoas que você queria ajudar, para o que você queria trazer para esse mundo, o que você quer levar desse mundo. E aí, quando chega lá do outro lado, existe esse momento, acho que durante esse momento da revisão, também foi esse momento de olhar para esse planejamento, de olhar para o que você planejou quando você estava fazendo as coisas que você estava fazendo aqui, e como é que você está lidando com aquilo, né? É a mesma coisa de, sei lá, você ir para o vestibular, vamos supor assim, né? E o seu objetivo, quando você entra lá na sala do vestibular, é passar no vestibular para você seguir uma carreira. Mas a hora que você entra lá dentro da sala, você esquece o que você está fazendo lá. E aí, de repente, você tá fazendo desenho florzinha na prova, você levanta, você vai no banheiro, você toma água, você come chocolate. E a hora que você sai da prova, você fala, poxa, eu tinha entrado naquela prova porque eu queria ir pro vestibular, porque eu queria seguir uma carreira, e eu entrei lá e eu esqueci de tudo. Então, eu acho que parte desse não julgamento e desse amor também vem dessa questão do véu do esquecimento, né? Porque não deve ser fácil. Não deve ser fácil. Eu imagino do outro lado, olhando a gente aqui, dando cabeçada igual uma galinha sem cabeça, né? Andando por aí completamente perdido, porque parte do jogo, parte do videogame Terra, é você esquecer o que você veio fazer e fazer mesmo assim. Não é fácil, né? Só isso que eles querem. É só isso que eles querem. Não, fácil não é. E só voltando um pouquinho, antes de eu falar desse planejamento, só acrescentando em relação ao que a Ale falou, não é porque não existe julgamento que você vai ter carta branca, porque entenda uma coisa, que nem o nível de consciência que eu falei que esse cara alcançou é lá em cima, mas dá pra ver nessas EQMs que existe uma transição, que você não sai assim de um nível consciencial que você tá aqui na Terra e vai lá falar com Deus direto, entende? Tipo, você não chega lá tão rápido, existe uma fase, existe uma transição. Então, as pessoas que pensam mal e fazem o mal e tem aquela coisa assim bem doentia nelas, vocês acham mesmo que elas vão sair daqui e vão para aquele nível direto? Dificilmente. Né? Muito provavelmente quem inflige o mal no outro são pessoas que sofrem. Pessoas que sofrem, eu duvido que vão ter uma EQM que vai para um lugar de luz. Geralmente, a maioria das pessoas que a gente ouve relatos de EQM não são assassinos, não são pessoas normais.
né? São pessoas que estão aí à média da sociedade. Então, não é bem assim, no sentido, eu vejo isso como teto consciencial. Se você tem uma consciência muito baixa, vibrando no escuro, vibrando na dor, você vai continuar naquela vibração, morrendo ou não. Não é que você vai morrer, entende? E ir direto para a luz. Você vai ter que trabalhar ali as tuas sombras até você conseguir se alinhar com a luz, com o amor ou com essa conscientização, porque muito da evolução consciencial é você entender que o um é o todo e o todo é o um. É você entender que o que você faz para o outro, você faz para você mesmo. E essas pessoas que fazem o mal não entendem isso. Enquanto elas não entendem isso, elas não vão dar um salto de consciência, entendeu? Para entender o que é o amor incondicional e a não existência de julgamento. Pelo contrário, elas estão em outro nível. Então, eu só queria acrescentar isso, porque realmente não é assim. Existem consequências, existem níveis conscienciais que, obviamente, as experiências que a gente tem vai estar alinhado com essa questão. Tá? Agora, em relação ao planejamento, que a Lê falou, que tem o véu do esquecimento, é muito interessante porque muitos relatos apresentam uma questão muito legal, que seria assim, eles vêm como se fossem pontos na jornada e vários caminhos para chegar naqueles pontos. Daí entra na questão até dos paralelos. O que parece é que dentro desse planejamento existem os marcos, vamos dizer, o marco da tal carreira, sair do país, ter filho, perder alguém, existem marcos ali e entre um marco e o próximo marco, existe boas possibilidades, algumas possibilidades para você chegar naquele mesmo marco. E se você perde um dos marcos, ele também parece que tende a se repetir. Por exemplo, eu assisti uma EQM de uma pessoa que era ateísta, ela não acreditava em nada, e na EQM dela, ela conseguiu ver que tinha 2 marcos já chamando a atenção dela para a espiritualidade. Ela era super cética, super científica, e ela conseguiu ver os 2 marcos ali, que a EQM era a chamada final dela. Agora, ou você vai, ou você vai. Ou você vai estudar e se voltar para a espiritualidade, ou vai. Aqui é a chamada final. Mas ela mesma tinha planejado esses marcos para a vida dela, ela mesma tinha planejado mergulhar no ateísmo, o ceticismo, mente científica e retomar, voltar para a espiritualidade depois. É por isso que ela plantou aquelas coisas ali. Então é bem interessante ver isso e é até uma coisa, um dos temas que eu já expliquei algumas vezes, que é a diferença de livre-arbítrio e destino. Esses marcos são o destino, que é a sua consciência do lado de lá, a sua consciência superior, fazendo o planejamento, a rota ali da sua vida, o que você deveria aprender com ela. E o nosso livre-arbítrio aqui é como que você vai chegar nesses marcos. Se você vai correr, se você vai ficar feliz, se você vai resistir, se você vai chutar, vai xingar, o caminho A, o caminho B, o caminho C, qual deles que você vai fazer. Mas os marcos em si seria o seu destino, que vem do livre-arbítrio ali, da sua consciência superior. E é o que ela falou, muitas vezes as pessoas morrem. Um outro relato que eu assisti, que é um exemplo disso, foi um rapaz que ele perdeu o irmão para overdose e ele tinha problema, ele era usuário de drogas e ele resolveu se matar, cometeu suicídio. Aí quando ele passou pro lado de lá, ele lembrou, vieram os seres falar com ele, seres de luz, lembraram ele do que ele tinha se proposto a fazer aqui nessa vida, e ele viu a lista das coisas, ele falou assim, meu Deus, se eu tivesse que marcar as caixinhas, eu não marcava nada, ou seja, se fosse um jogo, eu falhei em tudo, eu não consegui fazer nada do que eu tinha me proposto a fazer ali. Aí esses seres perguntaram para ele, deram opção, que geralmente é um outro tema também que se repete, a questão da escolha, e ele decidiu voltar para cá para conseguir alcançar aqueles objetivos que ele tinha colocado para ele mesmo. Eu gosto muito dessa analogia do jogo, Ju, que eu gosto bastante de videogame, sou uma pessoa que joga bastante. E eu vejo muito assim, né? Imagina que você tá ali, você vai jogar um jogo novo, você coloca um capacete de realidade virtual, você sabe que você tem alguns checkpoints ali ao longo do caminho, mas é um jogo de open world, você pode ir para onde você quiser, você pode fazer todas as side quests que você quiser, você vai fazendo as coisas, mas tem os checkpoints e tem uma maneira de ganhar, né? Você pode chegar no final do jogo da maneira A, B, C, do jeito que você quiser, mas existem os checkpoints, e antes de você ir com o capacete, você tá lá, não, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vai dar tudo certo, vou chegar em tal ponto, né? Só que o problema desse jogo maravilhoso é que a hora que você coloca o capacete, você esquece que você tá jogando. E aquela realidade vira a sua realidade. E é um jogo tão difícil porque não tem tutorial, não tem menu, não tem explicação, você não sabe quando você está passando pelo checkpoint se você não sabe, não tá, você não sabe para onde ir, não tem nenhum NPC ali te ajudando, te coordenando, você não tem um guia, você não tem nada. É um jogo bem difícil. E é um jogo que tem esse esquecimento.
E a impressão que eu tenho é que às vezes a EQM é como se fosse os teus amiguinhos que estão ali no coisa, você, ó, cutuca você não, fala, vamos tirar esse capacete 5 minutos, vamos conversar que você tá errando, pelo amor de Deus, você só tá fazendo merda. Vamos sentar e vamos conversar, o que tá acontecendo, tá vendo aquele checkpoint ali, ó, você perdeu. Aquele outro ali você também perdeu. Esse aqui você não fez muito bem. O teu objetivo é X. Lembrou? Lembrou? Beleza. Coloca o capacete de novo e bora lá. Eu acho que eu gosto muito dessa analogia do videogame, porque eu acho que fica um pouco mais fácil pra gente entender. E eu acho que parte desse amor e do não julgamento é que as pessoas que estão ali assistindo você no capacete, elas têm plena consciência que você não lembra de nada. Então vem muito esse amor de falar assim, poxa vida, a gente planejou tanto, a gente tentou tanto, e chegou na hora H, você esqueceu e não lembrou, né? Infelizmente, é jogar o jogo da vida sem regra, sem amiguinhos, sem tutorial, sem nada. Então, eu acho que parte dessa questão vem disso. E aí, eu acho que a hora que você tira esse capacete, Ju, pelo que eu entendi, tem algumas pessoas que passam por um momento, a hora que elas estão conversando ali com o guia, com o superior, seja lá com quem for, né, que elas estão conversando com o espírito, mas tem um momento que existe uma conversa do que eu vou fazer daqui para frente. E agora, né? Eu tô aqui nesse momento, eu tô aqui, sabe-se lá, Deus, quanto tempo, né? Que a gente ainda também vai conversar sobre a temporalidade da experiência, mas durante essa experiência chega no momento que parece que, isso eu escutei em vários casos, parece que chega um momento que existe uma conversa sobre voltar ou não voltar, ir para frente ou não ir para frente, né? Eu escutei algumas pessoas, mais de uma pessoa falando que existe até como se fosse uma barreira, tem um momento que você vai progredindo na experiência, mas tem um momento que eles falam, não, aqui você não pode ir, daqui para frente você não pode ir, não é tua hora de ir daqui para frente, ou nesse lugar você não vai, né? Então existe ali um momento de uma limitação, apesar de ser uma coisa infinita, mas existe um momento ali de uma limitação e existe um momento de uma conversa mais prática, né? Não fica tudo só no mundo das ideias, no mundo do que você fez, do que você não fez. Existe um momento nessa avaliação, nessa experiência que você que vem também, por exemplo, algumas pessoas que falam que vem um momento ali de decisão de voltar ou não voltar, ou é mostrado para elas o porquê que elas têm que voltar, né? Às vezes tem algumas pessoas que não têm essa opção, mas existem algumas pessoas que têm que voltar e é mostrado ali para elas por que elas têm que voltar, né? Então, é uma questão com um filho que está ficando, uma mãe que precisa de cuidado, ou uma missão, uma carreira que essa pessoa precisa passar, ou até essa própria experiência da EQM, alguma coisa que ela precisa reportar, ela precisa falar, ela precisa comunicar, ela precisa conscientizar as pessoas, às vezes faz parte da missão dela a mensagem, às vezes a própria EQM é parte da mensagem, ou outras coisas que vão vir pós-EQM, então parece que existe um momento ali muito prático também, né, Ju, durante essa experiência, para a gente parar para pensar o que vai ser feito dali para frente. Sim, a maioria das pessoas são dadas uma escolha de voltar ou não voltar, embora eu confesso que eu já ouvi algumas EQMs que essa escolha não é dada. Agora não é tua hora, você já escolheu voltar, vai, tchau, entendeu? Eles meio que empurram a pessoa de volta. Então, mas é a minoria, a maioria é dada uma escolha e geralmente eles meio que fazem por convencimento, tá? Até a pessoa que tem o relato chega a falar assim, parece que até um alívio quando você fala, vou voltar, a pessoa meio que, quem tava tentando convencer, respira aliviado. Isso daí até me lembrou uma das EQMs que eu assisti, ela viu, encontrou a mãe dela, e ela viu uma estrela, onde tinha o marido dela, o filho mais velho, o filho mais novo e mais umas 2 crianças. E o marido era sólido, o filho mais velho era sólido, daí ia começando a ficar mais transparente. Foi ali até que eu entendi que quando a gente é mais novo aqui, a gente não tá tão concreto, a gente não tá tão calcificado nessa experiência física, que a criança é menos, ela é mais etérea, né? Ela ainda tá mais em contato com a energia, com a alma dela. E a mãe dessa mulher tava mostrando pra ela, assim, ali, e tinha uma ponta da estrela que ainda tava vazia, sabe? E ela, ok, realmente, eu tenho minha família, eu tenho meus filhos e tal, e ela decidiu voltar. E ela fala, né? A minha mãe parece que respirou aliviada, tipo, ufa, ainda bem que eu consegui convencer ela que não é a hora ainda. Então, algumas vezes acontece isso, deles darem a escolha, mas meio que induzirem também a escolha. Ó, não é
tua hora ainda, se você quiser voltar vai ter um presente. E um desses exemplos que a Lê falou que volta com uma missão, volta com uma coisa, é uma das EQMs mais bonitas, eu vou deixar aqui embaixo o link dela. É uma mulher chamada Anita Moorjani, que é uma indiana. Ela teve tumores de câncer no corpo inteiro, e o TED Talk dela se chama Dying to be Me, ou seja, morrendo para ser eu. Então já deu para imaginar, né? Ela teve essa EQM, morrendo por causa de câncer, e quando ela passou pro lado de lá, ela conseguiu entender que cada tumorzinho no corpo dela era alguma coisa que ela teve medo de fazer, que ela deixou de fazer, ou porque ela conformou, com os outros, com a sociedade, e foi contra quem ela era, contra o que ela queria fazer de verdade. Então, toda vez que ela entrou nesse conformismo, é assim, vou fazer assim, ela foi criando aqueles tumores no corpo dela. Por isso que o TED Talk se chama Morrendo pra Ser Eu. E quando ela teve a EQM dela, ela viu o irmão dela, ela viu, uma visão ali 350, 380 graus, é uma coisa meio maluca que eles conseguem enxergar várias coisas ao mesmo tempo. E foi mostrado para ela a causa do câncer dela, que foi essa que eu acabei de falar, e também foi dada essa opção. Se você quiser, você pode ficar, mas se você voltar, você vai ter vários presentes, meio que uma indução ali, né? E ela também entendeu que se ela voltasse, o corpo dela ficaria completamente saudável. Então, ela optou por voltar para receber esses presentes aí que falaram para ela. O corpo dela realmente se curou. Em menos de 3 meses, os tumores, sem tratamento nenhum, começaram a receder e o corpo dela começou a ficar cada vez mais saudável, até entrar em alinhamento. E hoje ela é uma palestrante. Ela escreveu livro, esse TED Talk dela é maravilhoso, que eu vou deixar para vocês assistir. Então, ela se tornou uma mulher, assim, muito inspiradora, justamente por causa da experiência de quase morte que ela teve. Tem muito disso, né, Ju? Eu acho que é outra pauta que a gente precisa colocar aqui, porque parece, eu não vou dizer que é o normal, mas muitas dessas pessoas que passam por essa experiência, parece que voltam diferente. Eu vou falar que pelo menos a maioria, pelo menos todos os relatos que eu ouvi, as pessoas falam, eu voltei outra pessoa. Eu não voltei a mesma pessoa. Eu acho que, obviamente, uma experiência de você quase morrer realmente gera uma certa, né, uma humildade, uma mudança na perspectiva de como você encara a vida. Espero, né? Pelo menos a maioria das pessoas que passa por uma experiência de quase morte chega nesse momento aí de realmente olhar para a vida de uma maneira diferente. Mas parece que não é só isso. Não é só uma questão de, eu quase morri, eu vou fazer as coisas diferente agora. A pessoa que passa por essa experiência, parece que vem uma lembrança, e uma das outras coisas que o Jeffrey Long falou é que essa memória não necessariamente vem imediato. Tem algumas pessoas que passam anos sem lembrar do que aconteceu. E de repente ela acaba lembrando do que aconteceu, né? Nossa, quando eu tinha 7 anos, eu passei por isso, por uma experiência de quase morte, veio isso, mas eles lembram às vezes com 20 ou com 30. É uma outra coisa. E outra coisa que ele falou é que essa lembrança, ela permanece. Então, ele acompanha essas pessoas, né, no momento zero, em 10 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, e é uma memória muito sólida, é uma memória que, diferente da nossa memória, né, se eu for contar minha memória, então, que é péssima, se eu for contar para vocês uma história da minha infância, eu vou contar para 3 pessoas diferentes, de 3 jeitos diferentes, porque minha memória cria detalhes que eu não lembro, inventa, e eu já nem sei o que é realidade, o que é minha imaginação, minha memória é péssima. Mas parece que a memória dessas experiências é muito sólida. Quando a pessoa lembra, ela lembra de uma maneira muito sólida, muito concreta, uma memória muito real. E muitas dessas pessoas que vêm com essa diferença aí de como ela lida com a situação, de como ela lida com a vida, isso vem, às vezes, com algumas habilidades diferentes. São pessoas que têm, algumas pessoas que acabam ficando com uma empatia maior, outras pessoas que acabam tendo algumas questões, eu tenho uma moça, esqueci o nome dela, mas ela começou a ter o que a gente chama de foresight, ela começou a meio que ver coisas que iam acontecer no futuro, ela sabia a pessoa que ia ligar antes da pessoa ligar, ela sabia que alguma pessoa ia entrar em contato com ela antes da pessoa entrar em contato com ela. O que não falta dentro do meio da espiritualidade, principalmente nos canalizadores, são relatos de EQM, né? A pessoa que começou a canalizar após uma EQM. Para mim, uma das mais famosas é a Sheila Gillette, que foi a pessoa que treinou Esther Hicks. Então, ela treinou Esther Hicks, né? Que é super famosa. E a história dela, ela era uma mãe de família tranquila, ela não tinha nenhuma pretensão de ser nada disso, uma pessoa, né?
essas que a mãezona mesmo, que não trabalha, que vive ali para a vida, para a família, para os filhos, e que durante uma pós-gestação, ela teve um trombo no pulmão, ela estava numa situação de morrendo ali na UTI, e ela rezando para não morrer, porque ela estava com medo de deixar os filhos para trás, ela falou, Deus, me dá um serviço, me dá um trabalho, qualquer coisa. E Deus deu um trabalho para ela. Você queria um trabalho? Vamos te mandar um trabalho. E ela teve uma QM, segundo ela encontrou com Jesus, né? Ela é uma pessoa muito católica, muito religiosa, que eu acho que a gente pode falar disso também, né, Ju, sobre as crenças, mas ela encontrou com a figura de Jesus Cristo e Jesus deu para ela essa missão. E ela voltou com a capacidade de canalizar e de enviar mensagens e fazer esse trabalho. Ela tem feito esse trabalho por anos. Treinou um monte de gente. Treinou Esther Hicks, que é um nome super conhecido no meio da canalização. Então, ela pediu um trabalho e o trabalho foi dado, né? Ela pediu uma missão e a missão foi dada. E a gente vê várias pessoas que acabam se tornando médium, psíquicas, começam a trabalhar com cura, trabalham com reiki, trabalham às vezes foge 100% da área dessa pessoa, né? Eu escutei um relato de uma moça que era advogada e ela começou a trabalhar com terapias holísticas depois da EQM. Então, parece que vem assim. Parece que aquele momento de revisão e de planejamento e essa lembrança muda a pessoa de uma maneira que ela simplesmente ela não consegue voltar para a vida que ela estava, ela não consegue mais fazer os problemas, as cagadinhas que ela estava fazendo, parece que ela segue um outro caminho mesmo. Além de meio que dar uma abertura no cérebro maior, né? Alguma coisa acontece, porque até a gente estava conversando antes do episódio e a Lê estava colocando isso. Parece que o cérebro é um delimitador, né? Da nossa consciência, é um vaso. A gente está preso aqui dentro. Quando você tem uma experiência dessa, meio que abre alguma coisa ali a mais, porque muitos relatos de EQM, eu diria, dos que eu assisti, tá? Tô chutando aqui um número, mas pelo menos metade das pessoas que eu assisti de relatos voltaram com alguma habilidade psíquica. Não são todos, mas alguns voltam, seja com precognição, tipo poder ver o futuro, seja com canalização, seja alguma coisa tem. Muitos deles acabaram seguindo carreiras, que nem a Sheila Gillette, que a Ale mencionou agora, que ela se tornou canalizadora e professora de canalização. Tem pessoas que voltam para fazer leituras, leitura de futuro, guiar as pessoas, intermediar os vivos e os mortos, alguma coisa, sabe? Psíquica acontece com a pessoa. Agora, uma coisa que a Ale mencionou que é mega interessante também você observar nessas experiências é que parece que o mundo espiritual se molda para que a pessoa possa entendê-lo. Ou seja, as crenças que a pessoa tem passa com ela para outro lado e acaba influenciando até a experiência. Não são todos. Tanto que você vai encontrar vários relatos de ateístas que não acreditam em nada que se encontraram com Jesus Cristo, sabe? Ou que tiveram uma experiência. Geralmente, os ateístas, quando eles passam para o lado de lá, a primeira coisa que eles pensam é assim. Se isso mesmo existe, eu deveria estar meio que num lugar ruim, porque eu não acredito em nada, eu neguei Deus a vida inteira, o que eu estou fazendo num lugar bom, sabe? Geralmente, a maioria dos relatos de ateístas que eu vi, o pensamento que passa na cabeça deles é meio parecido nesse sentido de julgamento. Então, não é que a crença da pessoa vai influenciar 100%, mas o que parece é que o lado espiritual realmente se molda para que a pessoa consiga se beneficiar daquela experiência. Um dos relatos que eu assisti que foi mega interessante em relação a isso foi um cara que era advogado, ele tinha alguma coisa assim bem no mundo dos negócios, ele era uma pessoa do mundo dos negócios e ele foi encontrar Jesus Cristo e quando ele viu Jesus Cristo com o cabelo amarradinho, num terno. Aí quando ele percebeu que era Jesus Cristo, ele falou assim, mas por que você tá vestido desse jeito? Porque se eu viesse aqui com as roupas que eu tô acostumada a vestir, ou que as pessoas estão acostumadas a me ver, você não me levaria a sério. Você é do mundo dos negócios. E eu precisava conseguir conversar com você. Então, tem muito, muito disso nesses relatos, assim, o quanto que a fé religiosa pode influenciar, não digo que vai influenciar todas as vezes, mas, por exemplo, quem é católico, a tendência é ver Jesus Cristo, quem é budista, a tendência é ver Buda, quem é do hinduísmo, a tendência é ver Krishna não, os deuses ali hindus, o elefante, eu esqueci o nome desses deuses, gente, desculpa. O Ganesha, a Ale tá me salvando aqui. Mas a tendência é a pessoa ter uma experiência muito parecida de acordo com a fé dela. Embora eu também já vi EQMs, por exemplo, de pessoas que eram muçulmanas e acabaram vendo Jesus Cristo. O que você encontrou nesse quesito de fé, Ale? Encontrei bastante disso também, Ju. Até o próprio Jeffrey Long fala isso. Ele fala que
pela experiência dele, ele fala que a minoria, na verdade, condiz as suas crenças aqui no mundo físico, acaba coincidindo com o que você encontra no outro lado. Ele achou que foi uma das coisas que mais o impactou, foi essa. Na verdade, duas coisas que ele falou que eu achei muito interessante. Ele falou isso, que ele achava que, com certeza, se for uma questão glândula pineal, alucinação, hipóxia no cérebro, ele imaginou que o cérebro ia criar coisas que está confortável em criar. E é do mesmo jeito que a gente cria sonho baseado, né, na maioria das vezes, nas nossas experiências, do que a gente está acostumado. E ele achava que, realmente, que as experiências iam ter muito mais relação com a vida da pessoa, o que a pessoa vive. E ele falou que aonde ele notou isso muito mais a fundo foi em crianças pequenas, principalmente nas menores de 3, 4 anos, né? Quando tem essa questões, essas crianças de 3, 4, 5 anos que já conseguem comunicar, já conseguem contar, mas não tem as crenças tão sedimentadas quanto um adulto, né? Não vem com tanta bagagem como um adulto, né? A criança é muito mais aberta para as outras coisas e vinha coisas dos adultos também, né? Não necessariamente vinha as coisas do mundo da criança, né? Ela não enxerga, não vem um unicórnio mágico, vem Jesus, ou vem o vovô e a vovó. Então, realmente não vem muito baseado na crença, principalmente nas crianças. E ele falou que crenças compatíveis com a experiência, ele falou um número, eu não vou lembrar, mas eu acho que era tipo 20%, alguma coisa desse tipo. E teve outra coisa que ele falou que eu achei incrível, ele falou assim, o maior tomé, assim, que ele levou nessa foi que ele entrou achando que a primeira coisa que ele ia conseguir ia ver que reencarnação não existe. E foi a coisa que ele mais acredita hoje em dia em reencarnação. Porque vem também essas histórias de algumas outras vidas, dessa vida. Ele foi que vem alguns relatos, às vezes, de outras vidas, e vem algumas lembranças de outra vida. Ou durante esse momento de revisão, a pessoa enxerga momentos de outras vidas, que foi outra coisa que ele passou a acreditar depois que ele conversou com mais de 4.000 pessoas que tiveram essas experiências e tem todos os relatórios, todos os dados lá no site dele. Então eu acho interessante isso que ele falou. E outra coisa que ele falou, que eu acho que a gente podia terminar o nosso episódio falando disso, que eu acho até melhor a gente só colocar no finalzinho, porque eu não gosto de falar muito de coisas negativas, mas são das experiências negativas, né? Algumas pessoas, ele falou, de fato tem algumas pessoas que passam por experiências negativas, né? Ele até conta uma história de uma menina, era uma criancinha mesmo, se não me engano, acho que uns 6, 7 anos, que teve que passar por uma cirurgia, era uma criança que estava já com diarreia e vômito já fazia tempo. No final das contas, a mãe foi empurrando. Era nos anos 60, 70. A mãe foi empurrando, empurrando, empurrando. No final das contas, era uma apendicite. E aí foi uma apendicite de urgência, já estava supurada. Foi para a mesa cirúrgica. E na mesa cirúrgica, ela chegou a parar. E durante a cirurgia, na mesa cirúrgica, ela teve uma experiência negativa. E que parece que vinham umas energias que batiam nela. E que daí teve um momento durante essa experiência que ela, né, dentro do conhecimento dela, ela já vivia uma vida difícil, né, já tinha uma situação difícil em casa, tanto é que ela ficou uma apendicite de 2 semanas em casa que ninguém fez nada, e durante essa experiência negativa, ela teve um momento de rezar, porque ela sabia rezar, e ela teve esse momento de oração, e aí, de acordo com essa experiência que ele estava relatando, essa pessoa viu o que ela viu era um anjo com uma espada e tipo, aquelas cornetas antigas, tipo de chifre, né? E que, eu não sei, eu não sou da pessoa tão religiosa, mas me falaram que ali na conversa, ali, eles falaram que podia ser o Arcanjo Miguel, alguma coisa desse tipo. E que, nesse momento, o Arcanjo Miguel deu para ela a espada dele. Falou, não, a gente vai te defender. E acabou cortando o cordão, né? Esse cordão que algumas pessoas relatam também que sentem, um cordão que os liga até o corpo físico, né? Um cordão de ouro, um cordão dourado, um cordão prateado, um cordão de luz, que ele cortou para ela conseguir se defender e deu para ela esse momento, e aí depois disso a experiência passou a ser um pouco mais positiva. Mas tem algumas pessoas que no início tem um pouco dessa experiência negativa, e eu me pergunto, Ju, se não tem também a ver com as nossas crenças aqui em vida, né? Se é uma coisa só do outro lado, ou se não tem um pouco. Porque até a Dolores Cannon falava que tem algumas pessoas, né, quando ela estava naquele momento entre a vida e a morte, que ela colocava a pessoa em hipnose, que ela estava na regressão de vidas passadas, que a pessoa realmente tinha morrido, não era uma EQM, né? Era realmente uma M, né? Que a pessoa realmente morreu depois de uma vida passada. Ela falava que tem algumas pessoas que precisam passar por um momento de uma experiência, que elas precisam, às vezes, lidar com algumas coisas antes dela conseguir aceitar aquela situação. Então, até conta uma história de um rapaz que era né, lá no começo muçulmano, e que ele tinha muito medo de Moisés, e que aí foi travado uma batalha
entre Maomé e Moisés, porque ele precisava, a consciência dele precisava de lidar com aquelas questões, porque ele tinha muito conflito por ser de uma religião e ter muito medo de uma figura de uma outra religião. Então, eu não sei até onde as experiências que acabam sendo negativas têm a ver com as nossas crenças aqui, ou sei lá, eu da onde que vem essas experiências negativas, Ju? Ah, eu tenho a impressão que tem a ver com o padrão vibratório mesmo, assim, da questão de sofrimento, medo. Gente, medo é a pior vibração. Eu bato nessa tecla, assim, sabe? É a pior vibração que vai te colocar lá embaixo. Não tem como. Eu tenho impressão, lendo tanto do espiritismo, material espírita, ouvindo relatos de QM, que não é só a crença, tem muito a ver com a vibração e com o teto consciencial, que é o que eu falei antes. Hitler não vai sair de uma vida onde ele assassinou sei lá quantos milhões de pessoas e ir lá para o estado búdico, né? De sentir amor incondicional, porque é uma pessoa que está sofrendo. Uma pessoa que causa dor no próximo é uma pessoa que está sofrendo, ela está no escuro, ela está fora de alinhamento com a luz. Então, eu tenho a impressão que tem a ver com a crença, tem a ver com o padrão vibratório, tem a ver com o sofrimento, porque você vê, esse exemplo que a Ale deu é de uma criança. Eu imaginaria, como espiritualista, que uma criança que não se calcificou muito aqui na matéria vai voltar direto para casa, mas não voltou. Então, talvez o teto daquela consciência já era baixo até antes dela encarnar aqui, porque a gente não começa, embora aqui a gente tenha o véu do esquecimento, a gente não começa do zero. A gente traz um teto consciencial de antes. Eu estou sempre falando aqui, nós somos centelhas divinas, tá? Todo mundo é luz. Eu estou sempre falando, não abro mão disso. Mas tem que entender que a gente se perde muito na jornada. A partir do momento que a gente se separa ali da fonte, até a gente conseguir entender isso e voltar para a fonte, a gente se perde e cai no esquecimento. E o esquecimento não é só o véu aqui da Terra. Espiritualmente falando, me parece ter esquecimento. Porque quando você pega a literatura espírita, por exemplo, os espíritos que ficam presos, que a gente até consegue ver os investigadores, né, do EVP, Electronic Voice Phenomenon, o pessoal que investiga eventos paranormais nas casas, que tiveram histórias ali de assassinato, de coisas pesadas, você consegue ver que alguns seres, algumas pessoas que estão nesse padrão vibratório bem mais baixo, elas ficam presas nesses lugares. Né? Então, isso daí tudo interfere, não só a crença. A impressão que me dá quando você vai para aquela pergunta, o que que acontece quando a gente morre, é que tem uma série de fatores, tem uma gama de fatores, desde o que você acredita, o teu padrão vibratório, o teu teto consciencial antes da tua vida aqui, o teu teto consciencial após essa vida aqui, tem uma série de fatores que vai interferir na passagem, como que essa passagem vai ser. Mas a maneira que eu entendo a morte é isso, é uma transição do físico para o não físico, que é uma continuação, a gente não reseta do zero, não é porque você vai despertar daqui, embora as coisas fiquem mais claras quando você assiste EQM, mas não é que você vai lembrar assim de imediato, eu sou Deus, sou luz, sou amor, sou centelha divina. Não me parece que isso acontece. Aliás, se você começar a assistir EQMs, você vai ver, inclusive, que o número de pessoas que saem da esfera aqui terrena, de espiritualidade terrena, o que eu chamo terrena? Jesus Cristo, Maria, os nossos símbolos, os nossos arquétipos aqui que a gente está acostumado. Então, o número de pessoas que sai disso e vai para outros níveis, encontrar seres de outros planetas e coisas assim, é bem menor. A maioria das pessoas ainda está presa nesse nível de espiritualidade terrena. E até falando dessas experiências negativas, tem um homem, você vê como que eu acho que vibração interfere, e onde está até o exemplo de teto consciencial, porque ele faleceu e ele, a princípio, teve uma experiência negativa. Ele viu um grupo de seres com correntes, com coisas meio que querendo pegar ele para escravizar, sabe? Não, vem por aqui. Ele começou a ficar meio intimidado e meio com medo daqueles seres. E ele começou a ouvir uma voz, assim, meio que por telepatia: faz uma oração, pede ajuda, pede ajuda. E ele começou a pedir. Aí, de repente, ele foi resgatado por um ser de luz e foi levado para um outro nível, onde eram seres não humanos, que ele se encontrou com esses dois seres assim, que saudade, bom te ver, meio que, sabe, um reencontro, mas ele continuava não lembrando. Aí esses dois seres meio que olharam para a cara um do outro, tipo, ele não lembra ainda quem a gente é, sabe? Então tá aí, você vê, é uma experiência que tem esses dois tetos que eu falei, um teto baixo e quando ele conseguiu sair daquilo, vai para um alto. Mas eu acho que vai de cada um isso daí, vai realmente da vibração de cada um, do que ela trouxe de antes dessa experiência.
de tudo, de crença, de sofrimento. Às vezes eu tenho a impressão muito que a nossa experiência física que imprime o nosso espírito, que é o que eu coloquei daquela EQM, que a mulher viu o marido, o filho mais velho mais sólido e os filhos mais novos mais etéreos, mais transparentes, porque o marido e o filho mais velho estavam aqui mais tempo. Então isso daí você vê nos casos de poltergeist, ou de pessoas que são apegadas demais à matéria, ao planeta Terra, ou se esqueceram muito profundamente quem elas são, onde é a casa delas, que acabam ficando aqui no plano terreno, né? Então, assim, depois de estudar muito esse assunto, eu posso dizer que o que acontece, toda vez que alguém me pergunta o que acontece quando a gente morre, eu sempre falo, olha, 8 bilhões de pessoas no planeta, 8 bilhões de realidades diferentes aqui, vivos, encarnados, 8 bilhões de possibilidades para você ir depois que você morrer, porque é uma continuidade daqui. E o Seth fala muito isso, que a gente continua criando a nossa realidade, tanto aqui quanto do lado de lá. A única diferença é que aqui existe um atraso muito grande, enquanto do lado de lá é muito mais instantâneo. Você pensa e acontece. Então, para mim, a conclusão final dessa pergunta aí, o que acontece, é essa, basicamente. Cada um vai ter a sua experiência, a gente vai ter que esperar para saber. Parece que é assim mesmo, né, Ju? Até o próprio, esse médico Jeffrey Long, ele fala disso, porque por mais que ele tenha estudado mais de 4.000 e ele tenha achado alguns pontos em comuns, que foram o que a gente foi falando aqui, alguns elementos que parecem estar em comum, mas isso a gente está colocando aqui, a gente tá resumindo, enxugando muito essas experiências, porque é muito variado, né? Eu gosto muito de consumir esse tipo de conteúdo, já escutei, sei lá eu quantas histórias de NDE, e nunca são duas iguais. Nunca são duas iguais. Sempre tem elementos diferentes, sempre tem partes diferentes, sempre tem lugares diferentes, ideias diferentes, visões diferentes. Tem pessoas que são, às vezes, mostrado para elas o futuro, tem pessoas que é mostrado o passado, tem pessoas que vão parar em lugares diferentes, em prédios, tem pessoas que não saem do momento ali meio que de um lugar meio etérico, meio, né, sem muita forma. O que eu acho que se a gente pode falar que tem alguma coisa em comum, é que não tem nada em comum. Foi o que a Ju falou, são 8 bilhões de pessoas e 8 bilhões de histórias que acontecem depois. Eu acho que o que a gente dá pra gente deixar de pelo menos aí uma dica é que o que eu fico assim, que eu acho que pra mim é uma realidade, é que essa realidade não é a realidade, que a realidade é a outra realidade, que a realidade que a gente tá não é real. Ficou fácil essa. Mas essa realmente parece que é a conversa que vem. E isso, não sei, eu pelo menos tento deixar isso na minha cabeça de uma maneira, principalmente quando eu acho que eu tô levando as coisas muito a ferro e fogo na minha vida. Quando eu tô levando as coisas muito a sério na minha vida. É quando vem um problema e eu levo aquele problema como se fosse uma coisa muito catastrófica na minha vida, às vezes eu pera. Eu tô com um capacete de realidade virtual, isso é o sonho que eu tô sonhando. Na verdade, eu sou o sonhador que tá em outro plano. Isso aqui é só um teste, isso aqui é só um jogo, isso aqui é só uma nova fase, vamos respirar fundo que vai dar tudo certo. Pelo menos, se alguma mensagem chegou para mim, que nunca passei por uma EQM, espero não passar, é essa, de que vamos levar as coisas um pouquinho menos a sério, porque aqui não é realmente real. O real é outro lugar, aqui é só uma experiência. É o jogo, é um capacete de realidade virtual, não é a realidade. É real enquanto a gente tá aqui, né? Foi o que a Ju falou, não dá pra gente também viver no La La Land. Mas é real enquanto a gente tá aqui. Mas que as coisas não são tão sérias e tão drásticas e tão graves quanto parece. Tem muita coisa que dá pra fazer, tem muita coisa que dá pra ir. E a gente consegue, às vezes, pelo menos ter uma mudança na perspectiva das coisas. Já me ajuda muito, principalmente uma pessoa que sofre com ansiedade. E é isso, né, Ju? Mais alguma coisa de hoje? A última coisa que eu vou acrescentar é que, assim, é bom você sempre pensar na morte como um parâmetro para a vida, né? O que você leva daqui? O que é importante para você aqui? Porque às vezes a gente se importa demais com ter uma casa, ter um apartamento, ter um carro, ter uma carreira, ter não sei o quê, e puf, do nada isso pode acabar. Então, o que realmente é importante que você vai levar com você para outro lado? São as memórias, são as coisas que você fez, a maneira que você, me parece muito pela revisão de vidas aí, né, que tem até uma distorção de tempo que a gente, só mencionando rapidinho aqui no final, que a pessoa fica morta ali por alguns minutos, mas ela passa meses, a pessoa fala assim, parece que foram 4 meses, 6 meses, para ela aprender essa revisão de vidas, para ela aprender as consequências dela no mundo, nas pessoas, como que ela afetou as pessoas, para ela entender como que essas energias funcionam, porque aqui a gente está nessa ilusão de separação, mas a separação ela é uma ilusão, ela não é real, a gente afeta constantemente o todo,
né, a sociedade, as pessoas ao nosso redor. Então eu acho interessante assistir EQM e aprender com elas nesse sentido, de começar a se questionar o que é importante, o que você vai levar com você? As suas ações, como que elas importam, como que elas podem fazer diferença para as outras pessoas, negativamente ou positivamente, sabe? Então, o que é realmente valoroso na sua vida e o que você vai levar dela? Então, fica essa pergunta, fica essa reflexão, vamos colocar assim, para a gente viver os nossos dias realmente focando no que realmente importa, né? Que é mais o ser, o fazer, a presença que a gente faz do que o ter. E uma última coisa que eu gostaria de dizer é que tem 4 canais que eu vou deixar aqui embaixo para vocês, caso vocês queiram assistir mais EQMs. Um deles é brasileiro, que se chama Mas Afinal, Quem Somos Nós, que muitos de vocês me recomendaram esse canal, por sinal. Outros 2, 3 são exclusivos de EQMs, que seria Shaman Oaks, Coming Home e The Other Side, são exclusivos, e você vai encontrar algumas experiências de EQM no Next Level Soul, que a gente está sempre recomendando aqui o podcast. Então eu vou deixar aí embaixo, realmente assista em português, assista em inglês, vocês vão ver que também que tem uma diferença enorme, e quando a pessoa é de outra cultura, entra na questão de todo o contexto que favorece uma EQM, é incrível, mas realmente quando você assiste em português, são EQMs diferentes do que as em inglês, então entra naquela questão da cultura, de como que o ambiente aqui vai impregnando a gente, vai calcificando a gente. Eu acho interessante observar isso. E todos esses canais são legendados também, então vocês vão conseguir assistir sem problema algum. Você tem mais alguma coisa para acrescentar, Alen? Não, só agradecer a todo mundo, dizer que é isso, gente. Para variar, a gente falando aqui sobre essa questão de perspectiva, eu espero que ninguém venha passar por isso, mas que todo mundo aprenda com as lições das pessoas que passaram por isso, né? Eu acho que uma pessoa inteligente, aprende com os próprios erros, uma pessoa sábia aprende com os erros dos outros, né? Então, vamos tentar ser mais sábios e aprender com as experiências dos outros. Quero agradecer a Ju por esse episódio maravilhoso, quero agradecer a todo mundo que ficou até o final, que escutou a gente, que gosta, que manda nossa mensagem, que manda carinho, e até semana que vem. Agradecendo a todos vocês por ficarem aqui até o final, a Lê pelo bate-papo maravilhoso, e beijo para todo mundo, até semana que vem.